Olá, gente querida do coração verde e amarelo, Jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade. Sou Cleiton Basso, contando mais uma vez com o seu comentário, seu like. Diga aí de qual lugar abençoado do Brasil ou do mundo você assiste o Jornal Foco do Brasil. Participe do chat ao vivo e veja se o sino de notificações está ativado. O Foco do Brasil é um jornal independente em 2 edições diárias, à noite e após o almoço com Leonardo Miller. E só é possível por conta da sua audiência e apoio, seja curtindo, compartilhando, se tornando membro do nosso canal, hein? Vocês que tornam o Foco do Brasil uma realidade e queremos seguir todos os dias na sua companhia. Vamos agora às notícias desta edição. O presidente Jair Bolsonaro esteve em São Paulo, onde participou nesta segunda-feira, dia 25 de julho, que o Brasil comemora o Dia do Motorista e também o Dia do Colono. Participou da cerimônia de abertura do Global Agribusiness Forum 2022. A 5ª edição do evento, apresentando o tema geral Segurança Alimentar, Mudanças Climáticas e Sustentabilidade, integra os esforços do agronegócio para superar o desafio de alimentar a população mundial nas próximas décadas. Um momento foi especialmente marcante na abertura, quando a cantora Angélica Sansoni interpretou de forma brilhante, marcante, o hino nacional, emocionando o presidente Jair Bolsonaro e demais presentes. Acompanhe um pequeno trecho do magnífico hino nacional do Brasil no talento e voz de Angélica Sansoni. És belo, és forte, impávido, colosso. O teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras 1000, és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Está aí, emocionante demais, não é? E o presidente Jair Bolsonaro discursou na cerimônia de abertura do Global Agribusiness Forum 2022. Nenhum governo enfrentou o que nós enfrentamos. 2 anos de pandemia, com a errada política do fica em casa, a economia te vê depois. E alguns querem botar a culpa em mim nas consequências, como hoje um grande jornal fala da educação. Mas espera aí, eu falei que deveríamos combater o vírus, não deixar a economia colapsar e deixar a garotada em sala de aula. Ou não foi assim que eu falei? Errei ou acertei? Acertei. Inclusive, eu dei um exemplo. Quando fecharam as universidades, eu falei, as minhas 3 não fecharão. A Academia Militar das Armas Negras, a Academia da Força Aérea, Escola Naval. E se alguém morrer, bota a culpa em mim. Ninguém sequer foi hospitalizado. Ou seja, nós temos que ter coragem para enfrentar as adversidades. Não podemos ser politicamente corretos o tempo todo. Não podemos achar que somos o dono da verdade. Tenho meus conselheiros do meu lado. Uns eu ouço mais, outros menos. Mas a adesão final é minha. Eu sou voluntário. Fui voluntário para ser presidente da República. Não estou aqui cumprindo uma missão da terra. Temos que ter uma missão de Deus, dadas as condições das eleições. Mas esse é um pequeno retrato do nosso Brasil, da nossa potencialidade, da nossa importância. E exatamente por sermos importantes, por sermos aqueles que poderão dizer se o mundo vai passar fome ou não, tem gente de fora interessado em nosso país. Quem não pensa dessa maneira, no meu entender, está devendo muito. Devemos nos preocupar com a nossa pátria, com os nossos bens, com aquilo que ninguém mais tem lá fora. Como, por exemplo, agora, vocês não estão vendo na imprensa brasileira.
mas um incêndio enorme na França, florestas sendo queimadas. Imagine se fosse poucos hectares no Pantanal Sul Mato-Grossense, como estaria a mídia brasileira tratando desse assunto. Lamentamos as milhares de mortes na França, mas essas coisas acontecem e não se pode aproveitar momentos como esse de catástrofe para culpar outros países. E nós temos. Também em São Paulo, nesta segunda, o presidente Jair Bolsonaro almoçou com um grupo de mulheres, evento promovido pelo Grupo Voto, na capital paulista. O discurso do presidente no almoço Brasil de Ideias Mulher foi transmitido em suas redes sociais. Ninguém quer um filho aqui tendo contato com drogas, como o outro cara aí, né, fala em liberar as drogas. Vamos aliviar a cadeia liberando drogas. O usuário não é encarcerado. Então, na verdade, quer financiar, quer ajudar a boa vida, dar boa vida ao traficante. Nós aqui não tratamos sequestradores como meninos que cometeram equívoco. Nós aqui entendemos que o ladrão de celular tem que ir para a cadeia, não tem que achar que isso é normal para tomar uma cervejinha. Nós entendemos que as relações internacionais têm que ser tratadas com respeito, com estadistas, e não vamos resolver problemas de guerras tomando cerveja também. Nós entendemos, como disse aqui a Cristiane, que nós titulamos 370 mil pessoas, famílias do MST, viraram a ser amigos nossos. Desses, 90% são mulheres. Eu só dou título para homem se ele for solteiro ou viúvo. Se for casado, união estável, não vai ter título, né? A mulher que está tendo título. A mesma coisa ao Auxílio Brasil, são 18 milhões de famílias, 14 milhões são mulheres. Nós entendemos que é melhor administrar esse recurso com elas. 15, tá bom, já errei por pouco aí. De 18 são 15, falei 14. Tudo bem. Então essa medida que a gente faz aqui, muitas vezes até por instinto, né? Por reconhecer a importância de vocês e a como vocês passam a gerir aquilo que está ao alcance de cada uma de vocês. Então agradeço a Deus pela minha vida. Segunda, né? Uma eleição inacreditável, é uma história muito grande. Peço a Deus que, ou melhor, tem uma passagem bíblica que diz, né? O que for possível você fazer aqui na terra, você faz. O que não for possível, entrega nas mãos de Deus. Nós vamos sim ter eleições limpas no corrente ano, transparentes. Tá? Como muito já foi falado, o PL oficializou a candidatura do presidente Jair Bolsonaro à reeleição nas eleições agora de outubro. Também foi formalizada a participação do general Braga Neto como candidato a vice-presidente na chapa que concorrerá a uma vaga no Planalto neste ano. A votação foi por unanimidade. E sobre a participação do público, o portal Metrópolis desmentiu opositores a Bolsonaro que insistiram em dizer nas redes sociais que não tinha grande público no evento. O portal Metrópolis publicou: posts em redes sociais enganam ao dizer que arquibancadas do Maracanãzinho ficaram vazias durante convenção do PL. Somente a seção atrás do palco ficou sem o público. Apoiadores do presidente ocuparam totalmente espaços nas laterais e na frente do palco, conforme as imagens que foram veiculadas inclusive pelo próprio portal Metrópolis e por muitos dos presentes em redes sociais, comprovando que o Maracanãzinho ficou completamente lotado. Foi sem dúvida alguma um belíssimo evento. Somente Bolsonaro e a primeira-dama Michele Bolsonaro discursaram. A convenção começou com uma pregação religiosa e com um hino nacional. Bolsonaro iniciou sua fala, passando a palavra à primeira-dama, que agradeceu o apoio e as orações de todos. A reeleição não é por um projeto de governo, é um propósito de libertação, disse Michele Bolsonaro.
No discurso, Bolsonaro lembrou dificuldades registradas em 3 anos e meio de governo, falou sobre sua trajetória política, destacou as realizações de sua gestão, fez aceno às mulheres e também criticou o petista Lula e, de forma indireta, também criticou a corte. A convenção confirmou ainda o general Braga Neto, ex-ministro da Defesa e da Casa Civil do governo federal, como candidato a vice na chapa. O presidente Bolsonaro, então, fez um emocionante discurso, não é? Lembrou de sua trajetória também de 2014 até a candidatura à presidência da República em 2018, o atentado sofrido em Juiz de Fora, falou de seu vice, Braga Neto. O presidente também falou sobre diferentes feitos de sua gestão, como o pagamento do auxílio emergencial, a criação do Auxílio Brasil, a conclusão da obra da transposição do Rio São Francisco, além de outras entregas na área de infraestrutura pelo país. Ele também falou sobre o pagamento do auxílio emergencial, Auxílio Brasil, dos esforços para assegurar a segurança alimentar em um tempo muito difícil. O presidente comentou que em 2020 foram gastos com o auxílio emergencial o equivalente a 15 anos de Bolsa Família. Na sequência, Bolsonaro falou sobre o Auxílio Brasil, não é? Que substituiu o antigo programa Bolsa Família e fez questão de frisar que os benefícios mensais pagos pelo programa criado em sua gestão superaram em muito o anterior. O presidente também afirmou que vai trabalhar para manter as transferências do Auxílio Brasil em R$ 600 a partir de 2023. Bolsonaro ainda disse dos esforços do governo para evitar a inflação nos alimentos, assegurar às famílias a compra de produtos essenciais. Falou ainda sobre sua viagem à Rússia para negociar a compra de fertilizantes e elogiou o trabalho exercido pela deputada federal Tereza Cristina, ex-ministra da Agricultura, para atenuar os impactos da guerra na Ucrânia aqui no Brasil. Bolsonaro comentou sobre a titulação de terras agrárias em seu governo e disse que foram concluídas 370 mil entregas de propriedades tituladas. Já a primeira-dama Michele Bolsonaro, como falamos, fez uso da palavra, com muitas referências a Deus, não é? Fez acenos às mulheres, lembrou de quando o marido sofreu o atentado há quase 4 anos em Juiz de Fora e também defendeu a reeleição do presidente. A reeleição não é por um projeto de poder, como muitos pensam, não é por status, porque é muito difícil estar desse lado. A reeleição é por um propósito de libertação, por um propósito de cura para o nosso Brasil, disse Michele Bolsonaro. Ao longo de seu discurso, Bolsonaro confirmou o general Braga Neto, né, como falamos, como vice e elogiou o militar. O presidente também sinalizou o alinhamento com Braga Neto e demonstrou que confia no militar para compor a chapa. Fábio Van Garten, ex-secretário de comunicação do governo, coordenador de comunicação da campanha do presidente Jair Bolsonaro, ele disse que a campanha, a partir da data que a legislação permite, terá o Executivo Federal rodando o Brasil de norte a sul, já que, na última, Bolsonaro estava em uma cama de hospital, lembrou ele, se recuperando de um atentado. Fábio reforçou que o presidente é um patriota e que conseguiu associar a bandeira do Brasil à sua imagem, o que ele considera formidável e mostra como o executivo é querido pelos brasileiros. A nossa missão é mostrar o quão o governo Bolsonaro ajudou o Brasil em todos os setores, usando as redes sociais em que o presidente tem um contato direto com o povo, mesclando com mídia de massa, como TVs e rádios. Outro ponto que o coordenador pontuou é que o presidente não quer mudar a urna eletrônica para o voto em papel. Conforme Van Garten, Bolsonaro quer apenas que se tenha mais transparência e segurança. Porém, tudo continuará como é hoje, inclusive a apuração, que será da mesma forma. Seria somente uma busca de mais transparência e segurança, disse Fábio. Os interessados em contratar empréstimos pelo Programa Nacional de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, PRONAMP, já podem procurar as instituições financeiras.
Criado há pouco mais de 2 anos para socorrer empresários durante a pandemia de Covid-19, o programa oferece empréstimos para pequenas empresas com juros mais baixos e prazo maior para começar a pagar. O dinheiro pode ser usado para investimentos como aquisição de equipamentos ou realização de reformas e para despesas operacionais como salário dos funcionários, pagamento de contas e compra de mercadorias. É proibido o uso dos recursos para distribuição de lucros e dividendos entre os sócios do negócio. Desde sua criação, o Pronamp passou por várias mudanças. Em junho do ano passado, o programa tornou-se permanente. Mais recentemente, incluiu microempreendedores individuais, MEI, e empresas de médio porte. A última mudança foi feita em junho por uma portaria publicada pela Receita Federal. A norma determina a necessidade do compartilhamento de informações sobre o faturamento do pequeno negócio. Após esse procedimento, o empresário pode negociar o empréstimo com a instituição financeira de sua preferência. Podem pleitear um empréstimo microempresas com faturamento de até 360 mil por ano, pequenas empresas com faturamento anual de 360 mil a 4,8 milhões de reais e empresas de médio porte com faturamento de até 300 milhões. O valor tomado poderá ser parcelado em até 48 parcelas, sendo o máximo de carência de 11 meses e mais 37 parcelas para pagamento. A taxa de juros anual máxima será a mesma da taxa Selic, hoje em 13,25% ao ano, acrescida de 6%. O prazo para começar a pagar o empréstimo é de 11 meses, como falamos. Com 696 casos confirmados de varíola dos macacos, o Brasil articula com a Organização Mundial da Saúde, OMS, a aquisição da vacina contra a doença. De acordo com o Ministério da Saúde, as negociações estão sendo feitas de forma global com o fabricante para ampliar o acesso ao imunizante para os países onde há casos confirmados da doença. Por meio de nota, a pasta ressaltou que a vacinação em massa não é preconizada ainda pela OMS em países não endêmicos para a enfermidade, como é o caso do Brasil. A recomendação, até o momento, é que sejam imunizadas pessoas que tiveram contato com casos suspeitos e profissionais de saúde com alto risco ocupacional diante da exposição ao vírus. Dos 696 casos confirmados no país até o momento, 506 são procedentes do estado de São Paulo, 102 do Rio de Janeiro, 33 de Minas Gerais, 13 do Distrito Federal, 11 do Paraná, 14 de Goiás, 3 na Bahia, 2 Ceará, 3 Rio Grande do Sul, 2 Rio Grande do Norte, 2 Espírito Santo, 3 Pernambuco, 1 de Mato Grosso do Sul e 1 de Santa Catarina. Mas quando, gente, você pensa que é fake news, descobre que é verdade. Cada uma. Quem já viu vídeos circulando por aí com indivíduos pegando itens em lojas e mercados em um estado dos Estados Unidos e os seguranças apenas observando, não fazem nada, aliás, não podem fazer nada. Ficam ali vendo eles saindo tranquilamente sem pagar a mercadoria. Pois é. Você acha um absurdo? Não é que estão querendo implantar algo similar aqui no Brasil? E adivinha de onde nasce a ideia? Mas já tem também muita gente indignada. O empresário Salim Matar, por exemplo, fez um comentário sobre este projeto de lei de autoria da deputada Talíria Petroni, PSOL do Rio de Janeiro, com apoio de outros parlamentares, que altera Código Penal e prevê o fim da prisão nos casos de furtos de alimentos para matar a fome e também nos casos de produtos de primeira necessidade. Tal projeto, inclusive, foi elaborado em parceria com entidades ligadas aos defensores públicos e apresentada pela deputada, a ideia foi apresentada pela deputada no final ainda da pandemia. Matar postou que a Defensoria Pública da União vai encaminhar à Câmara dos Deputados parecer, gente paga pelo dinheiro público, vai encaminhar parecer com posicionamento favorável ao projeto de lei da deputada que descriminaliza os crimes de furto por necessidade e furto insignificante.
O empresário indignado concluiu: assim o furto fica legalizado. O projeto da parlamentar do PSOL cria as figuras jurídicas do furto por necessidade, definido como quando a coisa for subtraída pelo agente em situação de pobreza ou extrema pobreza para saciar sua fome ou necessidade básica imediata, sua ou de sua família. E também insere no código o furto insignificante e sem lesão relevante ao patrimônio do ofendido. Agora, gente, sabe o que eles dizem? Eles condenam o que o empresário Salim Matar disse. Não! O projeto não legaliza o furto, dizem. E o texto enviado pela DPU também não diz isso, afirmam. Concorda com o projeto até propor penas alternativas, outras que não seja a cadeia para quem pratique esse crime. Ou furte algo para comer, ou de gênero de primeira necessidade, como papel higiênico. A Defensoria Pública concorda. No documento, a Defensoria Pública ainda defende a descriminalização ou a não privação de liberdade de pessoas autoras ali de pequenos surtos e que isso não significa defender sua impunidade. No documento, a Defensoria também defende que o sistema carcerário está sobrecarregado e que as pessoas que cometeram furtos simples e não praticaram violência ou causaram grave ameaça ao patrimônio, por muitas vezes estão em situação de vulnerabilidade. Por isso, pode-se substituir a pena privativa de liberdade por formas extrapenais de resolução de conflitos. O defensor público federal, Gustavo Ribeiro, que atua nessas causas no Supremo Tribunal Federal, se manifestou, inclusive, ao blog do Noblat sobre esse assunto. Infelizmente, no Brasil, alguns crimes bem mais graves que os chamados furtos famélicos são tratados de forma mais branda que eles, permitindo-se a seus autores formas mais leves de punição que o encarceramento, afirmou Ribeiro. Bom, daí sim, não é? Ah, claro. Bandido graúdo, safado e sem vergonha, que chefia quadrilha de desvio de propina, rouba à vontade, desvia bilhões, estão soltos, livres, não é? No Brasil, soltos, não é? Ah, então, aí a gente concorda, então. Se os graúdos a justiça solta, por que é que vamos prender o pobre miserável que vai roubar? Então, dá para justificar. Nessa perspectiva. Agora, quero ver como vão explicar isso e garantir a segurança do cidadão brasileiro quando o indivíduo entrar na casa, abrir a geladeira, pegar algo e sair para a rua. Como saber se é um bandido de alta periculosidade ou é um pobrezinho faminto? Como explicar isso para os donos de estabelecimentos? Colaboradores que vão ver o cara entrando e saindo, carregando coisas. Quem é que vai querer trabalhar desse jeito? Olha, gente, é perigoso até falar. Mas o que se vê é que realmente estão querendo enfiar os pés pelas mãos. Estão invertendo tudo. Em outras palavras, o capiroto tá aí deitando, dançando, fazendo a festa, deitando e rolando na mente de muita gente. E de muita gente, inclusive, que recebe dinheiro público dos nossos impostos. E a verdade é que pobre, por mais pobre que seja, tem dignidade no peito, gente. Sabe o que é certo e o que é errado. E certamente não é esse o jeito de aumentar a sua dignidade. E sobre esse negócio de presídios lotados, faça-me o favor, isso é só o símbolo da injustiça brasileira. Se o negócio pegasse valendo as leis, os senhores parlamentares tivessem vergonha na cara para fazer um código penal eficiente, valendo mesmo, certamente teria vaga sobrando nos presídios e muito menos bandidos neste país. Para concluir, digo, vim de uma família que morou em casa de chão, cobertura de tabuinha, pobre, muito pobre. Nem por isso vi meu pai ou minha mãe invadindo coisas dos outros, pegando algo assim, porque o pobre brasileiro tem dignidade. Agora, se o projeto é para favorecer outro tipo, menos que a gente possa chamar de pobre,
Então, daí é por aí o caminho mesmo, infelizmente. Marcelo Queiroga vê como bem-sucedida a condução do presidente Jair Bolsonaro no combate à Covid-19. Para ele, muitas foram as melhorias na saúde pública e o pós-pandemia será de retomada no atendimento de pacientes de outras doenças como câncer. A nossa estrutura hospitalar hoje é muito mais forte e está preparada para atender esses casos de outras doenças como o câncer, explica o ministro da Saúde. E temos trabalhado em relação às cirurgias eletivas que ficaram represadas por motivo óbvio. Os hospitais estavam em colapso, disse o ministro Queiroga, que aprovou a condução do presidente Jair Bolsonaro durante a pandemia. As 2 primeiras parcelas do auxílio caminhoneiro serão pagas no dia 9 de agosto, informou o Ministério do Trabalho e Previdência. Os R$2.000 depositados serão referentes aos benefícios dos meses de julho e agosto. A estimativa da Agência Nacional de Transportes Terrestres, órgão responsável pelo registro dos profissionais, é de que mais de 870 mil profissionais cadastrados sejam beneficiados com o programa, que prevê o repasse de 6 parcelas até dezembro deste ano. Para os taxistas, o Ministério do Trabalho e Previdência projeta que o valor do benefício também seja de parcelas mensais de R$1.000, mas diz que os pagamentos podem cair de acordo com o número de habilitados. Os primeiros depósitos também deverão ser feitos juntos, como programado para os motoristas. O governo ainda não liberou a consulta para o profissional saber se tem direito ou não ao benefício. O Republicanos lançou o vice-presidente Hamilton Mourão ao Senado. A candidatura do general foi oficializada na Câmara dos Vereadores de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. O militar compõe chapa com o ex-ministro Onyx Lorenzoni, que concorre ao governo do estado. Tive o prazer de estar presente na convenção do meu partido, ao lado de muitos dos meus colegas, conversando, trocando ideias e pensando no melhor para o nosso amado Rio Grande, escreveu Mourão no Twitter. Saio da convenção, candidato ao Senado pelo Rio Grande do Sul. Escalado em 2018 para ser o vice de Bolsonaro, o general teve um certo desgaste durante a gestão do presidente Jair Bolsonaro. A relação com o presidente Bolsonaro ali se viu meio que desgastada, acabou ficando um pouco isolado e agora em março o vice deixou o PRTB, migrou para o Republicanos e definiu a sua posição nessas eleições. Mourão disse não se sentir triste por Bolsonaro ter escolhido o ex-ministro Braga Neto para o posto de vice. Muito bem, assim chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Foco do Brasil. Não esqueça da importância de ter você curtindo, compartilhando, se tornando membro do nosso canal. Vocês que tornam o Foco do Brasil uma realidade e queremos seguir todos os dias na sua companhia. Agradecimento especial a Tita Gonçalves e Paulinho Sanfoneiro, inscritos membros do nosso canal. Venha também ser parte dessa comunidade verde e amarela. E diariamente, não perca a primeira edição do Foco do Brasil logo após o almoço. Gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe a você e a sua família.